A paz, meus queridos irmãos, que a graça de Deus alcance todos que vão receber essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Gênesis capítulo 10 é mais uma vez um daqueles capítulos da Bíblia que, se você não tomar cuidado, você não lê, você pula a leitura. Por quê? Porque mais uma vez é uma genealogia. Mas, irmãos, é muito marcante o que está escrito aqui. Porque você vai começar a fazer a leitura e vai começar dizendo assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Verso 2: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifa, Torgama. E aí vai indo uma série de nomes de pessoas. E você vai dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Bom, irmãos, um desses aqui é seu pai. Eu não sei, nós não sabemos se somos descendentes de Sem, de Cã ou de Jafé, né? Existem muitas teorias sobre como a humanidade depois ela cresceu, como ela avançou. Mas sabe por que eu acho isso tão lindo? Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: no pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Irmão, o legado de Noé é muito grande. Noé foi durante 100 anos um pregador da verdade. Mas aquele povo anterior ao dilúvio não o quis ouvir. Noé não conseguiu colocar um vizinho dele na arca, não conseguiu colocar ninguém da cidade onde ele morava, ninguém quis ouvir a pregação dele. Noé conseguiu salvar sua família. Ele entrou na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Irmão, como é importante você cuidar da sua família. Por quê? Porque, irmão, Noé ganhou apenas a família. E hoje todos nós somos filhos de Noé. Eu sou descendente de Noé, você que vai receber essa mensagem também é. Segundo a carne, todos nós somos filhos de Adão e todos nós somos também filhos de Noé. E olha que bênção, irmão. De poucas pessoas, poucos homens, em pouco tempo já haviam multidões. Você começa a ler, daqui a pouco são filhos e mais filhos e mais filhos que vão sendo gerados. Olha que bênção. Ganhe seu filho para Jesus. Uma alma para Jesus. E, se possível, dentro da tua casa. Você não sabe a obra que essa pessoa vai fazer amanhã. Eu creio no meu coração que meus filhos vão chegar onde eu nunca cheguei. Vão conquistar o que eu nunca conquistei. Serão grandes diante de Deus. Eu espero isso. A mesma coisa, irmão, vai ser com você na sua casa. Ganhe seus filhos para Jesus. Pense comigo que houve um homem de Deus chamado Jonas, tão conhecida a história dele, que com uma pregação de um dia ele ganhou uma cidade inteira para Jesus. Todos jejuaram, até os animais, a Bíblia diz que jejuaram. E aquela geração foi salva. Mas foi um avivamento que durou apenas uma geração. A outra geração já se afastou. E pouco tempo depois, você já vê a cidade de Nínive voltando às práticas pecaminosas e recebendo a condenação. Ele conseguiu salvar aquele povo naquela geração, mas não foi um trabalho que continuou. Já o fruto da salvação que Deus operou na família de Noé dura até eu, até você. E até hoje, nos nossos dias, nós ainda olhamos para o céu e ainda vemos o arco. Aquela aliança que Deus fez com Noé, até hoje, quando chove e faz um sol, nós olhamos para o céu e nós vemos que Deus coloca o arco nas nuvens e nós lembramos que aquilo que Deus prometeu a Noé vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir. Amém? Lute pela sua família, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora, tem uma outra coisa aqui. De todos os homens que são citados aqui no capítulo 10, tem um que é citado de uma forma um pouco especial. No versículo, continuando aqui um pouquinho, no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer: e Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi um valente caçador diante do Senhor. Daí começou-se a dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. Irmão, esse homem, Nimrod, se você fizer uma pesquisa de internet, você vai ouvir muitas histórias sobre ele, muitos mitos. Você vai ouvir dizer que ele casou-se com a própria mãe, Semíramis. Você vai ouvir outras histórias. Nenhuma dessas histórias está na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre Nimrod é o que está escrito aqui nesses 3 versículos que nós lemos, e depois é feita uma outra menção um pouco mais à frente, dizendo que muitos anos depois, o povo assírio, o povo de Nínive, ainda era chamado de povo descendentes de Nimrod. A cidade era chamada de cidade de Nimrod. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse homem, ele foi um rei na antiguidade. A Bíblia diz aqui que o reino dele, e fala o nome de cidades que ele fundou. Ele fundou a importantíssima cidade de Nínive, que foi a capital da Síria. O reino assírio foi um dos mais poderosos. A Bíblia diz no versículo de número 10 que ele foi o fundador de Babel. Alguns acreditam, nós não podemos afirmar, mas alguns acreditam que ele foi o homem que decidiu construir a famosa Torre de Babel, da qual nós vamos falar no capítulo 11. Mas por que eu quero fazer uma menção especial sobre Nimrod? Porque, irmão, a palavra Nimrod significa rebelde. Provavelmente, quando a Bíblia fala que Nimrod foi poderoso diante de Deus, a Bíblia não diz que ele foi um homem de Deus. Talvez a palavra seja que ele se rebelou contra Deus e quis construir um reino para si. Mais uma vez, nós vemos o início do pecado, fazendo com que os homens se tornem orgulhosos e desejem se rebelar contra Deus. Eu quero lembrar para vocês o que a gente viu lá no capítulo 6, né? No verso 4 a Bíblia diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos dos homens possuíram as filhas, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, de fama na antiguidade. Esse homem do qual nós acabamos de falar aqui, Nimrod, ele entra nesse mesmo nível de homem. Foi um outro homem que se tornou renomado, famoso, mas a Bíblia, o nome dele significa rebelde. Cuidado com os grandes desse mundo. Você vai ser tentado a admirá-los, em alguns casos até adorá-los. Nimrod foi grande, famoso, fez grandes obras, mas você não vê ele citado, por exemplo, na lista dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, porque a Bíblia não mostra ele como um homem de Deus. Talvez ele foi um grande homem que se rebelou contra Deus. E ele sabe quem ele tipifica? O anticristo. Um dia vai aparecer o anticristo, e o anticristo, irmão, quando ele aparecer, ele vai ser grande diante dos homens, e ele vai ser adorado. Apenas a igreja, quem tem o Espírito Santo, vai entender que as grandes obras que esse homem vai fazer não tem valor nenhum, porque a Bíblia diz que ele vai se rebelar contra Deus. O mundo espera um Salvador, mas o Salvador já veio, a Jesus. Entregue a vida a Jesus. Não espere por um grande homem que vai resolver seus problemas, porque quando esse homem aparecer aqui na terra, ele não vai ser um enviado de Deus, ele vai ser o próprio diabo encarnado, vai ser o anticristo, e ele vai querer adoração. E o crente, a adoração dele tem que ser apenas a Deus, tá bom? Irmão, eu oro para que você que vai receber essa mensagem seja fortalecido na fé, e que você seja abençoado, e seja abençoada a tua casa e a tua família, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.